Muito bem, vamos então aqui à palavra de Deus. O tema da mensagem hoje é a falsa religiosidade versus a aliança com Deus. Qual é a diferença? Por que eu coloquei como antagônicos, como diferentes? Porque de fato o são. A falsa religiosidade nunca vai ser o mesmo que ter uma aliança com Deus. Eu preciso explicar um ponto, e aqui eu quero chamar já a sua atenção. Preste muita atenção nisso. Nós aqui na AME não somos contra que se congregue, que se tenha uma religião. Ora, seria até uma falta de senso, seria uma hipocrisia nós falarmos contra a religião, no sentido de congregar, se nós congregamos, não tem lógica. Mas quando eu falo falsa religiosidade, eu me refiro especificamente àquelas pessoas que, ao invés de buscar crescer com Deus, de ter uma aliança com Deus, se acostumam apenas em vir à igreja. Nada mais que isso. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, tudo bem? Claro isso, irmãos? Começando então sobre o que é religião. Já ensinamos aqui em muitas mensagens que o termo religião vem do latim religare. Não se aperreia não que fica pior. Vem do termo religare. E o que religare quer dizer, pastor? Religar o homem a Deus. É uma tentativa de unir o homem de volta a Deus. É isso que religião significa. Uma tentativa de trazer o homem de volta a Deus. Amém? Você está entendendo isso? Mas quando nós falamos sobre falsa religiosidade, na verdade é uma tentativa de uma autojustificação. É o homem tentando, pelas suas ações, pelos seus feitos, se colocar como digno de ser salvo. Essa autojustificativa é totalmente contrária às Escrituras. A Escritura Sagrada é clara ao dizer que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não, pastor, tem um irmãozinho que é bonzinho, é uma pessoa maravilhosa. Todos nós somos carentes do perdão do Senhor. Amém, irmãos? Isso está claro para você? Mas tem pessoas que se apegaram à falsa religiosidade. E o que é então a aliança com Deus? Eu estou tentando explicar os 3 termos principais para que possamos desenvolver a partir daí. Aliança com Deus, dentre muitas formas de explicar, eu escolhi hoje dizer que ela é, de forma resumida, a conversão de pecadores a Jesus Cristo. Quando eu me converto dos meus maus caminhos, quando eu me entrego ao Senhor, então eu faço com Ele uma aliança. Isso está claro? Amém? Vamos então adiante. A Bíblia, ela diz que existe uma religião pura e imaculada para com Deus. Pergunta ao seu irmão, qual é? Qual é essa religião pura e imaculada? Imaculada significa sem mácula, sem erro, sem pecado. Qual é a religião pura e imaculada? Qual é, pastor Manuel? É isso? Não escutou? Tudo bem. Tiago, capítulo 1, verso 26, diz claramente: se alguém dentre vós cuida ser religioso, pensa ser religioso, se considera religioso e não refreia a sua língua. O que é refrear a língua, pastor? É parar de agir pela carne, pelo impulso, e agir pela palavra. Refrear, parar. Antes, engana o seu coração.
Se a pessoa pensa que é religioso, não refreia a língua, está enganando o próprio coração. E diz o texto: a religião desse é vã, serve para nada. Não adianta nada você dizer que é religioso se o que sai da sua boca não vem de Deus. Está claro isso? Amém. No verso 27, Tiago diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, não ser contaminado pelo mundo, não fazer o que o mundo faz. Boas obras e se afastar do mal. Essa é a religião pura e imaculada. Pastor, o que significa visitar os órfãos e as viúvas? Naquela época, o povo de Israel tinha por mandamento que órfãos e viúvas, a bem da verdade, estrangeiros também entravam nessa leva. Nós poderíamos resumir dizendo pessoas necessitadas, ajudá-las. É o equivalente a dizer, irmãos, amar o próximo, amar o necessitado, ajudar a quem você pode ajudar. Se você faz o bem e você se distancia do pecado, você está numa religião bacana, boa. Mas isso resolve, pastor? Não. Apenas define o que é uma religião boa. Amém? Mas e a falsa religiosidade, que é o nosso foco hoje aqui, né? Fala de quê? De hipocrisia. É a característica central, a característica principal da falsa religiosidade, é a hipocrisia. Atenção a esse texto, Lucas capítulo 11, verso 43, a Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus dizendo: ai de vós, fariseus. Quem sabe o que é fariseu? A gente fala muito fariseu aqui, quem sabe o que é fariseu? Quem não sabe, pastor, eu leio na Bíblia, mas não sei do que se trata. Alguém? Uai, você não levantaram a mão nem para uma coisa nem para outra? Você sabe, não quer dizer, é isso? De novo, quem sabe o que é fariseu? Quem não sabe, pastor, não sei. Por que está com vergonha? Não sei. Não sabe, pronto. Fariseu era um doutor da lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés para Israel. Eles estudavam a lei desde criança, se tornaram doutores, mas havia facções, e facção, pelo amor de Deus, para facção não tem nada a ver com criminalidade. A palavra facção quer dizer grupos. Tudo bem? Hoje, aqui no nosso país, essa palavra tem uma conotação muito mais voltada para crime. Mas a palavra facção quer dizer um grupo específico de pessoas. Podemos utilizar um partido, podemos utilizar um grupo, podemos utilizar, um conjunto de pessoas e por aí vai. Então era um grupo de pessoas que criam de uma determinada maneira, da forma de agir, da forma de pensar, né? Era um grupo de doutores da lei, responsáveis por ensinar ao povo de Israel. E diz aqui o Senhor Jesus: ai de vós, fariseus, que amais o quê? Os primeiros assentos, ou seja, amam sentar na frente. Não tem nada a ver com vocês, tá? Fiquem tranquilos, tá? Mas amam sentar na frente, é uma forma de dizer, amam serem honrados, amam serem vistos, amam ser exaltados. É isso que quer dizer. E também as saudações nas praças, né? Amavam serem vistos pelas pessoas e serem reconhecidas como autoridade. Ai de vós, disse ele, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Disse Jesus no verso 46, e ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens, ou sobrecarregais os homens com cargas o quê? Difíceis de transportar.
e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocai essas cargas. Seria o equivalente a dizer: ai de vocês, pregadores. Se Jesus estivesse no nosso tempo hoje, ele diria: vocês, pastores, vocês, pregadores, que colocam peso, que colocam regras tão pesadas que os homens não conseguem carregar, mas vocês, nem com um dos seus dedos, toca nessas regras. Ou seja, vocês fazem os outros terem dificuldades de se chegar a Deus, mas vocês não cumprem o que vocês ensinam. É o famoso: faça o que eu digo, tá? Mas nem eu mesmo faço. Seria isso. Por isso Jesus disse: vocês são hipócritas.